Você que já viu os vídeos passados provavelmente sabe que eu tô aqui na Alemanha fazendo um intercâmbio. E esse intercâmbio eu vim fazer por um semestre na Universidade KIT, que é a universidade aqui de Karlsruhe. É uma das principais universidades técnicas aqui da Alemanha. Técnicas no sentido de que aqui se aprende engenharia, principalmente. Para conseguir esse intercâmbio, eu contei com a ajuda da USP, que é a minha universidade lá no Brasil, e foi através de um edital que eu vim para cá. E agora chegou ao fim. E eu já tô fazendo minhas malas para voltar pro Brasil. Eu quero compartilhar com vocês como é que foi essa experiência e tem 3 coisas principais que vêm na minha mente quando eu lembro do meu intercâmbio. E se você ficar até o final, você vai descobrir quanto custou esse intercâmbio para mim e vai poder ter uma ideia de quanto custaria talvez para você fazer um intercâmbio como esse. Quando eu cheguei aqui, a primeira impressão que eu tive é, cara, como essa cidade é bonita. A cidade tem muitos desses prédios antigos, principalmente no centro, dá um ar bastante de Europa mesmo, assim, esses prédios com limite de 4, 5 andares e todos da mesma altura e com essa arquitetura velha na fachada. Eu acho muito interessante. Logo que eu cheguei ainda fazia bastante sol e não estava tão frio assim. Era outono ainda, ou começo do outono, um pouco antes. E eu recomendo essa época até para você que está pensando em fazer um turismo na Europa. Eu acho muito bom esse período pré-outono e outono para se passear aqui. E eu tive uma recepção muito bacana junto com o grupo do Erasmus, que é um programa de intercâmbio somente para europeus, mas que também organizava os nossos passeios aqui, as nossas atividades com todos os intercambistas, não só quem veio da Europa. Eles prepararam uma semana de informações pra gente e eles deram palestras, ajudaram sobre informações de como a faculdade funciona, como nós resolveríamos alguns problemas burocráticos que nós teríamos. Deram vários presentes pra gente, cupom, brinde, um monte de coisa, além de organizar festa, interagir com o pessoal, fazer todo mundo se conhecer. Foi muito da hora, foi muito legal mesmo. E esse Erasmus, né, o daqui, atua junto com outros Erasmus de outras universidades da Alemanha. Então é isso que você vai encontrar se você fizer um intercâmbio em qualquer lugar da Europa, provavelmente. A segunda coisa mais marcante foi a burocracia. Essa parte não é nada legal, mas tem muito documento que você precisa fazer logo que você chega aqui. É realmente começar uma vida nova. Então você não tem nada, você não tem inscrição em nada, você precisa se apresentar em todos os lugares, preencher formulário, levar seu documento, andar com o passaporte para cima e para baixo. É bem chato mesmo. É a parte mais negativa, eu diria, de qualquer viagem para a Europa para fazer um intercâmbio, por exemplo, estudantil como esse. Você tem que assinar isso aqui na faculdade, aquilo lá na prefeitura, você tem que agendar a sua visita para fazer o visto, e quando você vai agendar nunca tem data, e aí você só consegue para daqui 2 meses. E quando você vai tentar abrir uma conta num banco, eles só aceitam passaporte europeu, por exemplo, então você não consegue sem o visto, e aí você pensa, meu Deus, eu vou ter que esperar 2 meses sem conseguir transferir dinheiro para cá, como é que eu vou fazer? A sorte foi que, com um documento da Secretaria de Intercâmbio daqui, um dos bancos, somente um deles, aceitava abrir a conta pra gente antes do nosso visto ficar pronto. Mas, mesmo assim, até eu conseguir chegar nesse ponto de ter esse documento para poder ir no banco, eu já tive que pagar seguro de saúde, já tive que pagar aluguel e já tive que me manter aqui por uns 20 dias. Então você tem que levar em consideração que você vai ter que ter uma boa grana em mãos para conseguir passar esse período todo e arcar com essas despesas. E essa era uma coisa com a qual eu realmente não estava contando, e por isso me pegou muito de surpresa de eu ter que ter essa grana no começo, e foi um pouco difícil. Na verdade, eu usei a ajuda de alguns familiares e também da outra vez que eu fiz intercâmbio aqui, a família me ajudou, pagou o aluguel para mim, aí eu transferi para eles ao invés de tentar de alguma forma pegar o dinheiro aqui, e foi o que deu para fazer. Então não faça como eu, tenha pelo menos uns 1.000 euros para estar bem seguro nesse primeiro mês. Caso tudo dê errado, você ainda tem dinheiro para se resolver por aqui. E teve também a taxa do semestre. Eu tive que pagar mais ou menos uns 100 euros para estudar aqui um semestre. É bem menos do que um aluno normal tem que pagar. Ele paga 1.500 euros por semestre para estudar aqui na KIT. Mas a gente estrangeiro, no primeiro semestre, a gente tem esse bônus. Até em 2 semestres, se eu não me engano, a gente pode pagar menos de 100 euros e estudar aqui como eles também. E agora, a terceira coisa mais relevante desse meu intercâmbio foi justamente o dinheiro. E para ser mais específico, a preocupação de que ele iria acabar em algum momento. Isso que foi relevante. Toda essa aventura aqui foi bancada também por uma bolsa da USP,
Então eu recebi a bolsa logo no início do meu intercâmbio inteira e tive que me organizar para fazer ela durar até o final. E para essa bolsa tem uma regra que adiciona um pouquinho de emoção na história. Se você reprovar em mais de 30% das matérias, você tem que devolver a bolsa em seu valor integral para a USP. Eu acho justo, completamente justo, você ter que devolver o valor se você não se esforçou no seu intercâmbio, mas imagina como isso afeta o psicológico do aluno que está aqui e fica muito preocupado de ter que passar nas matérias. Então, isso é outra coisa a se levar em consideração. Toda vez que você fizer algum programa desse tipo, você tem que tomar cuidado com qual o risco que você está assumindo. Se você, por acaso, não conseguir fazer essas matérias, se você, por acaso, reprovasse, você ia sim ter que pagar de volta o dinheiro que você já gastou porque você estava aqui. E aí, da onde você ia tirar? É bom sempre pensar nessas coisas, né? Antes de você encarar. A parte difícil de fazer o dinheiro durar, desde o começo até o final, é de que eu não fazia ideia de quanto custaria para morar na Alemanha. Da outra vez que eu vim para cá, eu morei com uma família alemã e não tinha que arcar com nada. Então eu realmente não tinha ideia dos custos básicos de um alemão ou de morar na Alemanha no geral. Então o que eu fiz foi ser bem medroso e conservador, gastar bem pouco, fazer uma planilha para ir anotando quanto eu estava gastando e ir projetando isso para os próximos meses. Todo mês eu olhava e pensava, tá, se eu continuar nessa taxa de gasto, eu vou chegar lá no final bem ou não, vai faltar dinheiro. Eu sempre estava pensando nessas duas coisas. E pedindo opinião para as pessoas, para perguntar onde era mais barato de fazer isso ou aquilo, procurando turismos de graça ou bem baratinhos, e vivendo a vida normalmente, pensando o que era realmente essencial, o que dava para esperar, para ter certeza se ia sobrar dinheiro para comprar ou não. Esse tipo de coisa também vai passar muito pela sua cabeça se você fizer um intercâmbio para a Europa usando alguma bolsa de estudos. E para me organizar, eu usei uma planilha do Excel que já vem pronta no programa, que você pode encontrar lá bem fácil, eu vou mostrar aqui como é que faz. E usando ela, eu anotei todos os meus gastos e tinha ideia do que eu estava gastando e com que eu estava gastando. E para você que tem curiosidade com quanto eu gastei com turismo, aluguel, comida e mercado. Comida eu separei de mercado porque aí eu colocava o que eu comi fora, um lanche, alguma coisa diferente que eu queria experimentar. E outros gastos com coisas normais que todo ser humano precisa, como por exemplo, pasta de dente. Eu gastei por volta de 650 a 700 euros por mês. Eu diria para você não ser muito otimista nessa minha projeção, ou seja, se você vier para cá, não ache que você vai conseguir gastar muito menos que isso, tá? Porque eu juro que eu realmente economizei e não gastei com bobagem. Vale dizer também que muitos gastos eu não tive pelos cupons e coisas que a gente ganhou durante esse primeiro semestre ou durante a semana de recepção. Por exemplo, da faculdade, nós ganhamos um ticket de transporte público que a gente não teve que pagar pelos 6 meses de transporte aqui, que seriam 160 euros a mais no orçamento. 160 euros a 4,55, que foi quando eu converti, já dá mais de 500 reais, né? Então não é pouca coisa. Ainda falando de transporte, teve outra coisa muito legal. Eu ganhei tanto cupom de uma loja de aluguel de bicicleta que eu usei a bicicleta por 5 meses e acabei só pagando um mês. E esse um mês foi com desconto também, porque no primeiro mês eles davam metade de desconto para estudante. Então, no geral, foi um rolê bastante econômico, como vocês podem ver. E agora falando de totais, quanto que eu gastei de verdade? O número exato é muito difícil de falar, porque eu mesmo não tenho essa exatidão nas minhas anotações aqui. Mas o que eu posso te dizer é que no meu caso, nas minhas condições aqui, de 20 a 22 mil reais foram suficientes para cobrir os meus gastos. Estes gastos divididos entre setembro e fevereiro foram os meses que eu fiquei por aqui, dizendo que eu gastava 230 euros com aluguel, mais 100 euros com seguro de saúde, para vocês terem ideia dos custos fixos que eu tinha. Dentro do aluguel já estava inclusa a energia elétrica, por exemplo, e água, então eu não tinha que pagar nada disso separado. Tem outro detalhe muito relevante. Para você tirar o visto de estudante aqui, você precisa comprovar que você tem pelo menos 735 euros para cada mês que você vai ficar aqui. Então não tem como você vir sem dinheiro ou pensar em trabalhar aqui e ganhar o dinheiro durante. Porque na entrevista do visto, eles vão olhar sua conta bancária, você vai ter que mostrar para eles. E lá eles vão dizer, você tem dinheiro suficiente, logo você pode receber o visto, para eles evitarem que alguém venha na loucura para cá e acabe
gerando problemas sociais, digamos, no país. E sem visto, não se engane, você não consegue estudar aqui. O Brasil tem esse tratado com a Alemanha que você pode vir para cá como turista e ficar até 3 meses, se eu não estiver enganado, sem se preocupar com visto ou se preocupar em se apresentar em qualquer órgão competente aqui do país. Mas as regras mudam quando se trata de estudante. Você precisa sim de uma identidade especial, porque você tem outras obrigações também, como por exemplo o seguro de saúde é uma das obrigações de um estudante daqui. Você é obrigado a ter um seguro de saúde válido ou recomendado por eles daqui para poder estudar. Essas foram então as 3 principais coisas que me impactaram quando eu vim para cá, e eu não quero que o vídeo fique longo demais, já deve ter ficado meio longo. Então eu vou deixar a parte da experiência de como foi a vida aqui, o meu dia a dia, para um outro vídeo. Eu gostaria de agradecer pela atenção, e se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, comenta se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria de saber sobre a vida na Alemanha ou a vida de um estudante na Alemanha, e não se esqueça de se inscrever no canal para aprender alemão e aprender mais coisas sobre a Alemanha e a sua cultura. Eu vejo você no próximo vídeo. Abraço!